Welcome! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje eu tô com a Luciana e com a Patrícia, que são fundadoras da Care Beauty. Sejam muito bem-vindas ao podcast. E a gente vai contar um pouco da história da Care para vocês. Então, por favor, comecem a contar essa história linda. Vamos lá, né? Eu sou a Paty, sou uma das fundadoras da Care. E eu falo que antes de ser qualquer coisa, eu sou uma grande apaixonada por beleza. Daquelas que tinha carrinho de maquiagem. Eu roubava os batons da minha mãe para ir escondido na escola. E eu sou advogada de formação, sempre trabalhei no departamento jurídico de grandes multinacionais. E aí eu recebi uma proposta para ser a head do departamento jurídico de uma multinacional de cosméticos. Legal. E aí eu falei assim, nossa, vai ser o emprego da minha vida. E aí eu fui pra Nova York, conheci toda a operação. Falei, realmente eu nunca mais vou sair dessa empresa. Quando eu cheguei de volta ao Brasil, que eu realmente assumi, eu me deparei com todo o lado B das toxinas dos cosméticos. Então, as ações judiciais que tramitavam em segredo de justiça e que tinham desde casos de alergias simples, alergias mais graves, até casos de infertilidade, má formação fetal e algumas doenças muito complexas pelo acúmulo das toxinas dos cosméticos no corpo das pessoas. E tudo isso era muito pouco divulgado. A associação do setor é uma associação muito forte. Os processos correndo quase todos em segredo de justiça. E eu comecei a questionar os meus carrinhos de maquiagem, tudo aquilo que eu utilizava no meu dia a dia, o meu batom vermelho queridinho que eu ficava comendo, aquele monte de substância tóxica todos os dias. E eu falei, meu Deus, que indústria é essa? E eu tinha vindo de uma indústria farmacêutica. Então eu achei que eu fosse entrar num mercado muito mais leve, muito mais tranquilo. E não. E aí, repensando tudo aquilo que eu utilizava na minha rotina de cosméticos, eu vi que em 2015 e 2016 não se falava sobre clean beauty no Brasil, não se atrelava beleza à saúde. E ao mesmo tempo, todos os relatórios de futuros M&As, porque a indústria cosmética ela compra muito, né? Uma compra a divisão da outra. Todos os relatórios de M&A apontavam para uma indústria clean, para os ativos naturais, para a biotecnologia. Só que era uma realidade ainda muito distante quando você levava isso para um board, para uma aprovação de um futuro M&A no Brasil. E eu fiquei com muita vontade de empreender. E aí, na época, eu lembro que eu conversei com meu marido, ele falou, então, você chegou no cargo mais alto da sua carreira, você conquistou tudo aquilo que você queria. Que todo mundo sonha. Exato. Você quer abrir mão disso. Eu fiquei pensativa, mas realmente trabalhar naquele dia a dia, revalidar testes em animais, tudo aquilo me trazia um conflito muito grande. E aí, a gente se chama de sócia linda, então já vamos É o disclaimer. Porque vai sair uma hora, falar Paty pra mim, nem parece que é ela. É sócia linda. E aí que a sócia linda entra na jogada no almoço de final de ano em casa. E eu venho da indústria de live marketing corporativo. Eu tinha uma outra empresa que eu era sócia, que eu abri a unidade de São Paulo. E quando eu abri aquela empresa, eu já tinha um viés, assim, uma vontade muito grande de implementar nesses eventos. A gente fazia eventos pelo mundo inteiro, gigantes. E o que acontece, assim, de gerar resíduo e nesses grandes eventos é absurdo. Então, quando eu comecei essa empresa, eu falei, não, eu quero começar e eu quero implementar práticas. Naquela época, a gente chamava de sustentabilidade, o que hoje é o ESG, né? Uhum. Falei, bom, então vamos. Comecei. Foi completamente frustrada. Todas as vontades que eu tinha de implementar eram as primeiras linhas das planilhas que eram cortadas. Brindes com causas sociais, enfim. E aí, então, eu entendi que o meu mundo não estava pronto. Aquele mundo não estava pronto para isso ainda. E deixei isso de lado e continuei trabalhando. A empresa estava indo super bem. Depois de 6 anos, eu tive Valentina, minha filha, que hoje tem 10. E aí, só que aí com ela veio de novo uma vontade muito forte de fazer diferente, de tentar novamente trazer um pouco mais de consciência para esse mundo. Tentei novamente, frustrada novamente. Ainda depois de 6 anos, as pessoas ainda não tinham acordado para isso. E aí eu resolvi deixar de lado, mas assim, isso foi me frustrando profissionalmente. O meu olho já não brilhava mais. Eu já não sentia que eu estava entregando algo de diferente para o mundo. E agora com uma filha, eu pensava, o que mais eu posso fazer para ajudar esse planeta que a minha filha vai viver? E, sei lá, um dia eu vou ter netos, talvez, enfim. E aí, de novo, igual Sócia Linda, né? Tudo indo super bem, a empresa crescendo, a gente abrindo unidade em Miami, comprando outras empresas aqui, abrindo unidade no Rio de Janeiro. E eu cada vez mais frustrada e infeliz. E me questionando muito, falando, gente, mas
que mais eu posso querer, né? Ter uma estabilidade, construir uma carreira, e alguma coisa não tá legal. Enfim, depois de um tempinho eu tive a segunda gestação, que foi uma gestação molar, que é super raro, que é uma gestação onde acontece a fecundação, mas o que gera não é um embrião, e sim uma massa, que é um tumor, e que é uma gestação molar, e que me levou para uma quimioterapia. E aí, então, nesse momento, eu, de fato, parei para reavaliar toda a minha vida. É um momento muito, muito único, acho que as pessoas têm a oportunidade de vivenciar, porque você reavalia tudo que você tem feito e aonde você tem investido, né, o seu maior bem, que é o seu tempo e energia. E aí, então, foi um processo bastante intenso. Eram químios dia sim, dia não, foi bem por 3 meses. E aí, e os médicos me pediam para que eu não usasse a cosmética convencional. Eles não explicavam por quê, e eu também, naquele momento, nem perguntava, eu só ia seguindo ordens para a coisa fluir o melhor possível. Só que eu fazia questão de, antes de ir para químio, eu passar um blush, um lápis de olho. E dessa forma, eu me via no espelho e me sentia mais forte. Eu não me via abatida, e isso me dava muito mais força. Então, assim, foi a primeira vez que, para mim, a beleza saiu daquele lugar da futilidade. E eu vivenciei a beleza como uma ferramenta muito potente de ajuda, de força. Enfim, para eu poder vivenciar isso e ter essa minha arma de luta, eu fui buscar formulações mais limpas, que eu pudesse usar sem me prejudicar. Foi meu primeiro contato, né, com formulações mais limpas. Depois que acabou esse processo, que eu entendi que eu, de fato, eu não queria nem voltar para outra empresa, eu não tinha ideia do que eu faria profissionalmente, e me achava já super velha para começar algo novo, mas eu entendi que, assim, já não dava mais para investir o meu tempo e a minha energia em algo que o meu olho já não estava mais brilhando, né? E decidi abrir espaço, realmente, assim, joguei pro universo, sabe? E aí, num almoço de fim de ano, na casa de Sócia Linda, a gente tava lá, e eu cheguei mais cedo com meu marido, e a gente conversando, e eu contando pra ela que eu já tava fazendo phase-out da outra empresa. Achei eu que ia ficar uns 6 meses, assim, num sabático, descansando. Eu comecei a trabalhar muito cedo, sempre. Eu falei, bom, agora acho que eu vou dar uma descansadinha. E aí eu vou entender o que eu vou fazer da vida. E aí eu fiz meu primeiro pitch. Exato. E aí Sócia Linda começou a me falar, não, porque também não estou muito feliz no meu trabalho. Eu tenho acesso a alguns relatórios e o mercado de beleza limpa na América Latina é completamente incipiente, é muito pequeno, é inexistente praticamente. E nos Estados Unidos e Europa, ele já é uma realidade. Só que aqui no Brasil, a gente não tem acesso a esse tipo de produto, que de fato você se sente confortável e confiante em fazer uma transição. E aí, a hora que ela falou isso, assim, pra mim foi como se todas as pecinhas do quebra-cabeça se encaixassem. Aí eu entendi, né? Toda a minha jornada até aquele lugar, eu que sempre tive um olhar muito, muito atento à alimentação, esporte, qualidade de vida, e nunca tinha me dado conta, e ninguém conta pra gente também, que a gente também se alimenta através da nossa pele. O nosso maior órgão, né, é a nossa pele, e a gente não olha pra ele como tal. E aí, então, eu falei, não, a gente precisa trazer essa empresa para o mundo, a gente precisa criar isso e precisa contar para os consumidores, para essas pessoas que consomem cosméticos, de que elas precisam vivenciar a beleza de verdade, que prioritariamente precisa estar olhando para a saúde, né? Não existe beleza de verdade se a gente, primeiro, não está saudável. E se a gente precisa fazer uma escolha de um cosmético que em algum nível coloca em risco a nossa saúde, isso não é beleza, isso não é escolher, né, por beleza. Só que a questão é que é educacional, além de trazer a opção de consumo, né, a gente nasceu com uma grande missão, assim, de construir uma empresa que educasse, que levasse informação, porque a partir do momento em que você sabe e você quer fazer a escolha por uma coisa, né, por um cosmético convencional, consciente do que isso pode te trazer, ok. O que não pode é a gente fazer escolhas por a gente não saber, e não saber o que isso pode nos trazer de ruim. Isso não é justo, né? Enfim, e aí a gente foi viajar o mundo para entender o que tinha de melhor. A gente também sempre soube, enfim, começamos a empresa com capital próprio.
Então, a gente tinha que dar muito certo. A opção A Era só O plano B exato, era o plano A. Exato. Entendeu? Era certo. É isso, e é isso. Então, a gente foi viajar o mundo para entender quem eram os melhores players do mercado, que a gente podia se aliar para trazer, de fato, algo muito inovador para o Brasil, que aliasse sempre altíssima performance com a ciência aliada à natureza, com muita tecnologia. A gente criou a empresa baseada em 3 fortes pilares, que é, né, a alta performance, que os produtos precisavam falar por si só, porque a gente não ia ter dinheiro para ficar investindo em marketing, divulgação. O produto era a nossa maior aposta mesmo, Exato. né? Sustentabilidade, porque desde o início a empresa só começou porque a gente queria fazer algo de diferente, né? Quebrar um pouco essa forma de consumir e provocar as pessoas a repensarem a forma de consumo. Então, a gente sempre pensou os produtos com muito carinho, assim, tanto nos insumos que eles vão ser utilizados, como eles são o manejo que é feito para a retirada desses produtos, como ele é empregado, as embalagens que a gente usa, sempre usou o papel, o vidro, para o refil, né, o alumínio. Então, o pós-consumo, que é tão importante, toda a neutralização dos fretes do nosso site que a gente faz, a gente sabe que, poxa, emite muito carbono, né? Então, é nossa obrigação neutralizar essa operação. E o pós-consumo, usando o refil, e que esse produto, quando ele vá pro lixo, né, a embalagem, que ele seja reciclável, que ele tenha, de fato, essa origem garantida. Para isso, a gente tem parceiros que garantem, né, esse volume de reciclagem das nossas embalagens. E que quando vá pelo ralo também, essa água, quando a pessoa se limpa, que isso não vá prejudicar a água do nosso planeta, né? Não vá ter impacto também na natureza. Acho que então, isso. vocês se preocupam do começo ao fim, Muito, né? Então, não é só o produto. Não. Exato, é a cadeia toda. Não pode ser, Exato. senão é incoerente. É né? incoerente, mas ninguém se preocupa com... quer dizer, ninguém é A também... maioria. Mas a genérica grande demais. indústria, de fato, não tem esse olhar. É porque elas não nasceram assim, Exato. né? A gente nasceu pra ser assim. A gente só nasceu por isso. Elas não, na verdade, a indústria convencional precisa urgentemente entender o momento do mundo, né? Para se readequar. Só que é difícil, é demorado, é caro, enfim. São escolhas difíceis, então a gente não lança produto na mesma velocidade que uma grande indústria lança, o que muitas vezes pode nos colocar numa posição competitiva de menor vantagem. Em contrapartida, a gente opta por fazer escolhas que levam mais tempo para serem desenvolvidas. Então, uma embalagem de plástico convencional, você lança em, sei lá, se você tem um produto pronto em 6 meses, tá tudo pronto. A gente leva 1 ano, porque se a gente vai lançar agora, por exemplo, a gente tem inserido plástico reciclável e de fonte reciclada nos nossos produtos. Todos têm que ter refil. Para ter refil, precisa ter uma série de testes que antecedem. Então, assim, todos os produtos, tudo é muito pensado para que realmente a gente tenha o mínimo de impacto possível ao meio ambiente. Que animal. Eu tô assim, sem palavras. Primeiro porque eu gosto da Care, eu uso Care no meu dia a dia. Que delícia. Eu gosto muito dos produtos. Eu ainda não consegui experimentar o pincelzinho O cleanser oil? O cleanser. Não, o Suncare. O O pó Suncare. com filtro solar. Todo lugar, toda vez que eu vou comprar, tá esgotado. Eu falei, É isso bom, que eu uma ia te hora... falar. Prepare-se, porque uma vez que testar... E ele tem refil, que é incrível. Que Porque a legal. gente já fez um pincel bactericida, para você não precisar lavar e para você não precisar jogar aquela embalagem fora. Então, você desrosqueia atrás, coloca o refil, fecha, pronto. E é super prático para repor ao longo do dia, enfim, ele é incrível. Então, ainda falta esse na minha... Mas assim, eu tenho lápis, eu tenho batom, eu tenho blush, eu tenho tudo. Que Porque, pra mim, isso é super importante. É como você falou, você tem que se preocupar no que você vai usar. Eu já me preocupava, quando não existia Care, de pegar Tinha uma marca americana que se preocupava muito com testes de animais. Agora eu não lembro. A Lush? Não era Clary? A Clarins? É. Pode ser, a Clarins tem uma Tem linha uma um linha pouco mais focada no veganismo. Então, eu já usava essa. Então, pra mim, tipo, mudar foi só, tá bom, vamos prestigiar quem tá aqui dentro, Sim. né?
do que Exato. o brasileiro não tem essa ideia, Não. Ainda não. esse foco. Mudou um pouco durante a Exato. pandemia. Sim. Eu acho que isso ajudou. E eu acho que também é um papel nosso, sabe? Porque eu acho... Muitas vezes eu acho que não é nem por mal. Eu acho que é o efeito manada, assim. A pessoa simplesmente vai consumindo sem pensar o que isso de fato significa. Agora, quando você para pra pensar... quando eu compro de alguém, eu tô financiando aquele projeto. Mas é que ninguém coloca assim, esse intencional, né, na compra. As pessoas compram. Quando você para pra pensar, você fala, tá, eu tô financiando esse projeto quando eu compro algo de alguma empresa. Então, quem eu quero financiar? Que tipo de projeto eu quero financiar? Isso deveria passar pela nossa mente quando a gente vai escolher alguma coisa para comprar. Mas é muito raro. Durante a pandemia, a gente começou a entender que já existem pessoas pensando assim, né? Foi, inclusive, uma grata surpresa para nós e a nossa comunidade e de entender as pessoas, de fato, colocando esse speech lá fora, do tipo, gente, vamos ajudar o empreendedor brasileiro, vamos circular o dinheiro na nossa economia. E foi um momento em que as pessoas não tinham, de fato, mais muito acesso ao exterior, então era uma oportunidade também das pessoas provarem, para aí, então, poder dizer se elas realmente gostam ou não, né? E não vir com aquele preconceito de achar aquela bobagem de que porque vem de fora é melhor, quando o que a gente tem aqui dentro dá de 1000 no que vem de fora. E que o que muitas pessoas não sabem, que muitas coisas que vêm de fora, elas vêm de fora com ativos produzidos pelo Brasil, Exato. que são exportados e utilizados lá fora, e que muitas vezes nós, marcas brasileiras, queremos usar os nossos ativos e a gente tem que importar também a matéria-prima brasileira, porque a de melhor qualidade foi lá para fora. Uma coisa que a gente viu muito quando a gente começou a marca, né, tipo, uma advogada e uma empreendedora que não era do mercado de cosméticos, a gente falou, como a Lu comentou, ou a gente faz um produto que fale por si só. A gente sempre teve uma preocupação de fazer os testes de performance, de eficácia, porque a gente não ia viver de claim de marketing, uma vez que a gente não tinha dinheiro para investimento em marketing, mas a gente teve uma preocupação muito forte em trabalhar com dermatologistas e com maquiadores para que esses produtos tivessem os dois tipos de performance, né? A performance para o público final, que é o que dá o efeito na pele, e a performance também de saúde. E aí a gente começou a estudar vários antioxidantes para colocar nas fórmulas, e todo mundo fala muito do resveratrol. O resveratrol tem uma marca super famosa francesa, que é toda baseada na uva, só que a gente tem o pracaxi e o açaí, que são 10 vezes mais potentes que o resveratrol, são da Amazônia, brasileiros, e que a gente praticamente não explora no Brasil. Então, a gente também olhou para privilegiar o nosso bioma, né? O que a gente pode usar do Brasil e realmente levantar essa bandeira. E é o que a Lu falou, para nossa surpresa, muitas vezes a gente tem que importar algumas coisas, porque lá fora é muito mais valorizado do que aqui dentro. E quando a gente lançou a marca, em 2019, a gente ganhou um prêmio de aceleração da Sephora, que foi super bacana. E quando a gente chegou com os nossos produtos para participar de um focus group com 60 consumidores norte-americanos, todo mundo sabia dos ativos da Amazônia, né? E todo mundo, nossa, tem ativos amazônicos, que incrível, nossa, Amazônia. E aqui no Brasil... Ninguém nem sabe. E as pessoas não valorizam. Então, eu acho que a gente já tá num momento que isso avançou muito. Então, pós-pandemia já tem esse novo olhar. Mas a Care veio muito para trazer, como a Lu falou, esse educacional, esse informativo. E a gente, diferente de algumas marcas, a gente não quer se posicionar no nicho. Então, por mais que... Se você já é uma pessoa, sei lá, vegana, ou que você já privilegia um consumo de beleza limpa, ótimo, queremos você. Mas a gente não fez a marca para essas pessoas. A gente fez a marca para que todos pudessem provar e entender que um produto clean, ele não deixa nada a desejar para um produto convencional que é lotado de toxinas. Então, é muito o que a gente todos os dias faz esse esforço de informação, de realmente mostrar para as pessoas que elas não precisam utilizar metais pesados na maquiagem para ter uma excelente performance com a máscara de cílios, por exemplo. Que legal. Nossa, é incrível. E aí aí vem a preocupação com a saúde, né? Então... Genuína. Tudo tá ligado ao bem-estar e saúde, né? Você não consegue desvincular o bem-estar e a saúde de qualquer coisa. Não. Né? É o ponto crucial, o ponto de partida de todo o resto, né? A pessoa está bem, saudável, enfim, e aí isso reverbera em todas as esferas da vida da pessoa. Enfim, essa é uma preocupação muito genuína nossa, assim, em levar essa mensagem, né? A gente precisa realmente
parar para pensar. Eu acho que a gente recentemente passou por um exemplo muito emblemático. A gente começou a trabalhar com uma parceira influenciadora. E todas as nossas parceiras, o primeiro trabalho que a gente faz eu e a Lu, a gente sempre senta para contar a nossa história. Para elas entenderem que, de fato, a gente, óbvio, né, que queremos influenciadoras bacanas trabalhando com a marca, mas a gente quer as influenciadoras que realmente acreditam na marca e que gostam dos produtos, enfim. E aí uma delas falou, tá bom, entendeu a nossa história, vou levar, vou testar tudo. E ela falou assim, meninas, quero gravar um vídeo desmontando a minha penteadeira porque ela não tem mais sentido. Eu só uso os produtos de vocês. E assim, a gente ficou muito feliz. Bem isso. Porque ela falou, os produtos de vocês trazem o skincare, já tem a maquiagem, eu não preciso de tudo isso mais. Então, eu acho que são essas pequenas comprovações que a gente vai tendo no caminho, a nossa taxa de recompra, o quanto as nossas consumidoras são super engajadas e trocam com a gente o tempo todo. Isso vai mostrando o quanto a gente tá no caminho certo e que, de fato, as pessoas estão atrelando saúde à beleza. Eu acho que não tem como separar, né? Exato. Porque você não pensa no órgão pele, Exato. né? Ou não pensa na pele como órgão. Como Exato. órgão, exatamente. É muito louco se a gente parar pra pensar nisso. E né? é o maior órgão do nosso corpo. E assim, as pessoas... E assim, eu não fazia essa associação mesmo. Confesso aqui, nunca pensei nisso. Apesar de ser tão óbvio que a gente tem medicamento PET, a gente passa pomadas pra algumas coisas. Pra onde a gente... Eu fico me perguntando, pra onde eu nunca parei pra pensar que realmente isso tá indo pra dentro, né? Mas não, as pessoas não pensam mesmo. Não pensam. Eu tenho uma via totalmente, tipo, natureba, né? Eu gosto dessas coisas. Então, eu tenho uma médica integrativa, que inclusive é colunista da revista, e a gente fez reposição hormonal recentemente. Porque eu falei, tô sem energia, fizemos um monte de teste, minha testosterona tava 21. Falei, bom, você olha lá no esqueminha, é assim, pré-menopausa. Ferrou, né? Eu já tinha calores, suador. Falei, Chegou. tipo, é o momento que você fala, acabou a vida, né? E aí eu falei com a minha médica, ela falou, não, vamos fazer um bioidêntico. Ele vem da casca do inhame. Falei, tá bom, vamos fazer, né? Eu gosto dessas coisas, né? Tipo, floral. Porque como eu tive um burnout e eu passei 45 dias deitada numa cama, o turning point vem. E aí eu falei, bom, vamos tentar esse. Em 2 meses, de 21 passou pra 1.800. Uau! É incrível. Com a casca do inhame. Então você não precisa de drogas, né? A gente tem coisas naturais que fazem o mesmo efeito. Super. E o nosso corpo tem essa inteligência, então o fato de muitas vezes a gente utilizar ativos biotecnológicos ou mesmo ativos naturais nas formulações, é o que você falou, ele é bioidêntico à nossa pele, a mesma estrutura molecular. Então, eu não preciso de uma bruma fixadora de maquiagem que tem metal pesado para fixar aquele pigmento. Se eu posso, e se a gente já estudou, por exemplo, que o manjericão e o patchouli tem uma estrutura molecular que ajuda nessa penetração e a gente pode colocar isso na nossa bruma, água termal que você aplica ao longo do dia que vai ajudar na fixação da maquiagem. Então, por que optar pela toxina se a gente tem formas de fazer sem causar mal à saúde? Então, acho que o tempo todo a gente está fazendo essas reflexões. E uma coisa muito legal é que a gente tem acompanhado nas feiras internacionais que o mercado de beleza ele foi evoluindo. Então, sei lá, na primeira vez que a gente foi, né, a parte de ativos biotecnológicos, de testes, mesmo de ativos naturais, era muito pequena. E agora você vai, sei lá, é mais de 70%, 80% da feira. É um absurdo, assim, o que cresce. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E graças às marcas independentes, como a Care, que vão fazendo esse movimento no mercado. E aí as grandes marcas não têm o que fazer, porque elas também precisam ir se adaptando. Então tá sendo bem interessante, assim, o olhar de muito respeito que eu acho que a gente tem recebido da grande indústria também em relação à Care, assim, quando a gente observa, por exemplo, dentro de um grande varejista de beleza, a nossa gôndola, junto com a gôndola de outros players super tóxicos, a gente fala, que legal, a gente tá aqui, que é exatamente tem onde a espaço. gente queria. Exato.
Isso é muito bacana, né? Essa consciência que o mundo tá tendo de voltar para as raízes, né? Exato. Não procurar os aditivos XPTO. Então, e ainda é muito mais legal do que até voltar para as raízes, porque assim, eu sigo achando que é um caminho de muita evolução, porque uma coisa era, né, os cosméticos que as nossas, não sei vocês, mas a minha avó fazia muita coisa em casa. Pasta de babosa pra Sabão, passar cabelo, pele, né, máscara de detergente, iogurte né, com aveia. Sim. Eu vivi tudo isso. Eu também. E aí a gente passa por um momento onde vem muito essa coisa, né, de receber pronto das grandes indústrias, né? E aí a gente vive um pouco mais e começa a entender que isso aqui, cara, não tem um payoff no final do dia que vale a pena. Só que a gente segue evoluindo, então hoje a gente não volta para pasta de iogurte com aveia no rosto. A gente vem para formulações com muita tecnologia, muita ciência, aliado ao ativo natural para tirar o melhor da aveia de uma forma com uma usabilidade maravilhosa, prático, e que a gente pode passar no rosto e tá tudo lindo. Exato. Então, eu acho que, assim, a evolução, acho que ela vai para esse lugar, sabe? Ela vem de um extremo, aí ela vai para outro, e eu quero crer que a humanidade agora tá encontrando um novo viés aí, um novo caminho, porque realmente esse aqui da nossa geração é insustentável. A gente nunca quis ser a marca feita no quintal de casa. Sim. Em contrapartida, óbvio, né, que quando você começa uma marca, capital próprio, você vai fazendo como dá ali no começo. E na medida que a gente vai evoluindo e que a gente vê a evolução da indústria de ativos realmente e de embalagens, a gente consegue cada vez mais oferecer um produto bacana, de design, que tem refil e que tem uma formulação limpa e que é uma ótima opção ao cosmético tóxico, convencional, com aquela embalagem plástica e que talvez o tataraneto vai viver num lugar onde aquela embalagem já se decompôs. Então, o tempo inteiro a gente fica olhando para esse caminho do que tem de novo no mercado e o que a gente pode oferecer de alternativa para esse consumidor que quer consumir uma coisa bacana, legal, que não quer abrir mão de uma formulação legal, mas que também quer ter uma embalagem que seja incrível. Porque são muitos os... Quando a gente criou a Care, com todos esses pilares, impacto positivo, sustentabilidade, alta performance, a teoria ela é incrível, mas na prática, por mais que as pessoas amem as formulações, o mercado de cosmético, ele ainda é, principalmente no Brasil, né? Ele é muito focado no bonito, né? Tipo, no instagramável. Eu vou contar o nosso duo, né? Antes dele ser duo, eles eram um produto único, que eram os blushes e os iluminadores, e a gente fez numa embalagem de papel cartonado e tal, e a gente optou pelo branco nesse primeiro momento, porque a gente queria passar essa imagem de fresh, de minimalista, enfim, tinha toda uma mensagem a ser passada com isso. E aí, eu nunca vou esquecer que a gente tava numa reunião super importante, assim, e aí a gente tirou os produtos, colocou na mesa, tal, tava apresentando os produtos. Era o produto final. Aí a pessoa virou e falou, tá, mas isso aqui é a amostra. Quando é que vocês vão ter o produto final? A gente falou, não, esse é o produto final. Mas dessa embalagem de papel, assim? E aí, assim, esse foi o primeiro momento que a gente entendeu que foi, cara, realmente, a gente tá um pouco à frente, talvez, do tempo para a cultura brasileira. Mas isso tem um papel também importante de começar e de virar assunto Mas é muito desafiador, porque ao mesmo tempo que todo mundo quer cooperar para esse momento do planeta e tal, de algumas coisas as pessoas não estão a fim de abrir mão. Elas não querem pensar sobre isso. Então a gente construiu uma empresa precisa crescer, precisa dar lucro, precisa se sustentar, inclusive para conseguir continuar financiando o projeto de baixo impacto e outros projetos que a gente apoia paralelamente ao negócio em si. Então, você ficar nesse lugar, né, de ter que casar todas essas expectativas é muito desafiador. A gente achava o máximo que a embalagem ia se decompor antes de terminar o produto. É isso, né? Mas é isso nos países nórdicos. Aqui no Brasil, as pessoas elas começavam a mandar direct assim...
Gente, olha o tanto de produto que tem, a embalagem tá se decompondo. A gente, então, mas isso é incrível. Não, não é incrível. Aí eu falei, Socialinda, a gente vai precisar... olhar para isso. Exato. E, enfim... Embalagem secundária, né? Então, enquanto todos os países da Europa estão abolindo as embalagens secundárias dos cosméticos, aqui no Brasil, a Anvisa solta uma RDC exigindo que todas as marcas tenham embalagem secundária nos seus cosméticos. Então, assim, é um contrassenso. A gente que não tinha embalagem secundária de nada, nos vimos num lugar onde a gente passou a ter que fazer caixa para todos os produtos. A gente falou, gente, é caixa, a pessoa vai abrir e vai jogar fora. Mas tá bom, a gente entendeu que precisa ter caixa. Então, a gente vai tentando isso colocar... dói, entendeu? E haja papel, né? Exato. E haja árvore, não é mesmo? É. Haja lixo, haja tudo. Haja Enfim, tudo. É um impacto grande. E aí, o que a gente tem que fazer? Como pessoa jurídica, a gente tem que ter a responsabilidade de cuidar desse lixo. Porque o mundo ideal... Claro, né? O mundo dos sonhos é assim, não é a gente chutar o balde e correr atrás do balde, né? Não é gerar o lixo e correr para compensar o lixo. É começar a pensar em como gerar menos lixo. Mas às vezes é assim, né? Remar contra a maré, parece. Porque você tá tentando fazer um trabalho e aí vem aí uma decisão que vai super contra. Então, assim, É porque a Anvisa não paga, não é, minha gente? Exato. Tem esse porém. E assim, voltando para embalagem de papel, ninguém sabe o quanto custa o papel para você fazer a embalagem. E o papel cartão é caro, minha muito gente. caro. Principalmente a gente usa o FSC, que é o certificado. Exato. Então, ele ainda é, 3 vezes mais caro. Então, a gente aqui no Brasil rema contra a maré, né? Porque assim, o orgânico é o mais caro, o natural é o mais caro, o papel incrível é o mais caro, a certificação que você tem que seguir. Nossa, então, muito assim, caro. E mesmo os ativos. Então, por exemplo, para você conservar uma fórmula, você pode usar um derivado do petróleo, ou você pode usar um ácido hialurônico. Porque quando você desenvolve uma fórmula de um cosmético, tem os ativos para o cosmético e os ativos para a pele, né? Para o próprio benefício. Se você desenvolve um cosmético onde você usa o ácido hialurônico, o esqualano, algum antioxidante para conservar a fórmula e para dar performance, você precisa aumentar o teor para você não usar, por exemplo, o derivado do petróleo. Isso torna a formulação muito mais cara. Só que em contrapartida, isso é muito melhor para a pele, para a saúde, para o planeta. Mas é como você disse, é muito mais caro. Então, as pessoas acabam optando Exato. por gastar menos. É isso. Eu entrevistei no meio da pandemia, ele tem uma fazenda de orgânicos. Uau. E aí ele fez uma conta que a gente ingere 7 litros de agrotóxicos por ano. E aí as pessoas se perguntam, por que será que tá todo mundo tão doente? Exato. Porque ninguém parou pra pensar. Então, assim, é caro, mas qual é o preço que você tá pagando lá na frente sobre isso, Mas né? é a cultura do imediatismo, que a gente já vem percebendo que mudou com a pandemia. Então, eu acho que quando veio a pandemia, a Care é uma marca que nasceu no digital. Então, muito antes desse hype das D2C, enfim, dessas empresas. A gente nasce no digital porque foi a forma que a gente encontrou para fazer o negócio acontecer. E muito antes de se falar em comunidade, éramos Lu e eu ali, as duas, para vender os nossos produtos no Instagram, falando com as pessoas. Em eventinho, fazendo Exato. feira, monta e desmonta a banquinha, maquia, faz massagem, faz, né? Isso. E a gente acabou criando essa proximidade muito grande com as pessoas. E durante a pandemia, quando veio a pandemia, a gente falou, ferrou. Agora a gente vai ter que testar realmente o poder dessa empresa. Ou vai ou não vai. E foi incrível, porque foi muito. A gente já tinha uma comunidade, a gente já se expressava ali de maneira educacional com as pessoas. E a gente viu que existe muito espaço para esse educacional, para as pessoas se conscientizarem. A gente começou cada vez mais a fazer glossários e explicar para as pessoas o que tinham no rótulo dos produtos convencionais que elas utilizavam. Que não precisava de tudo aquilo, que tinham opções mais saudáveis. Então, assim, essa porta foi aberta. Eu acho que agora o grande caminho é a gente continuar fazendo esse trabalho, porque já existe esse olhar. Mas, obviamente, que é remar contra a maré, né? Mas todo visionário rema contra a maré, Exato. né? Não tem muito jeito. Você não consegue fugir disso, né? Então, eu acho que vocês estão fazendo um papel maravilhoso. Eu uso o Care. Então, assim... Que bom. Eu acho que a gente tá no caminho certo. Sim. De educar, porque eu acho que sem educação a gente não vai a lugar nenhum.
Então, é Sempre. tipo isso. E a gente tem visto agora os dermatologistas com esse olhar também preocupado, né? Foi uma demanda que chegou nos consultórios por parte dos consumidores, então, eu quero uma opção vegana, eu quero uma opção sem toxinas. E o fato da gente fazer esses testes de performance, a gente conseguiu entrar nas plataformas de prescrição médica com os nossos produtos de skincare, principalmente. Então, quando a gente fica sabendo que um médico prescreveu, que a cliente tira foto, manda, a gente fica muito feliz. A gente fala, que barreira bacana de ter vencido, né? Que é uma barreira científica ali na ponta, de um médico que tá realmente olhando. Assim, né? Ao invés de indústrias outras milionárias que enfim, fazem um trabalho assim, amostras. Incrível. Então, é uma vitória mesmo, né? Tem muito valor. Ai, meninas, eu amei o bate-papo. Como assim? Já acabou? Já acabou. Vocês vão ter que voltar. Como assim? Gente, o tempo voou. Voa. Voa. É que se deixar, a gente fica semanas. Essa poltrona tá confortável, falando, A gente quer morar aqui, né? Tá lindo. Pois é. Mas muito obrigada. Obrigada a você. Vocês delícia. que não estão inscritos, se inscrevam aqui no canal para ficar ligado, porque a gente vai chamá-las de novo para contar dos produtos que vão ser lançados. Então, fica de olho e até a próxima. Até. Obrigada. Obrigada.